Toda mudança reflete em novos hábitos e, consequentemente, um novo estilo de vida. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês alguns hábitos curiosos que eu adotei depois que vim para Portugal. Já fazem alguns anos que eu vivo aqui, muita coisa mudou. Se você ficou interessado ou está curiosa quais foram os hábitos que Portugal me fez mudar ou Portugal me fez adotar, fica comigo até o fim e vai ser um prazer compartilhar a minha experiência. Olá, bem-vinda! Espero que você esteja bem. Eu sou Lia Raquel, coach de imagem e autovalorização e mestre em programação neurolinguística. Eu ajudo mulheres a cultivar relações autênticas e realçar a sua imagem e o seu valor pessoal. Para saber mais sobre mim e sobre os meus serviços, siga-me nas redes sociais. O link estará aqui embaixo na descrição do vídeo. A verdade é que quando a gente muda drasticamente assim de país, de cultura, é inevitável uma mudança. Eu posso dizer pra você com toda a certeza que eu não sou a mulher que vivia no Brasil. Eu não mudei só por Portugal. Eu já estava numa fase da minha vida quando eu vim pra cá, num processo de desenvolvimento pessoal, de aprimoramento pessoal, de autoconhecimento, pra tentar entender o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria da vida, quem eu queria ser. Porque muitas vezes a gente acha que quem nós fomos no passado vai determinar quem nós seremos no futuro. Mas a verdade é quem você decide ser hoje que vai determinar quem você será no seu futuro. E isso pode ser alterado, pode ser mudado. Muitas coisas que eu não estava satisfeita comigo, com o meu estilo de vida, eu fui mudando aos poucos. Essa mudança pessoal já tinha começado na época que eu vivia no Brasil e quando eu cheguei aqui, muitas outras coisas mudaram. Algumas mudaram para melhor e eu espero que a maioria delas sim. Apesar de que muitas pessoas não ficaram felizes com essa mudança, mas isso também faz parte. Pessoas, quando estão acostumadas com você de determinada forma, não conseguem se familiarizar, se interessar pela sua nova versão e tá tudo bem, nem todas as pessoas precisam continuar na sua vida para sempre. E uma das coisas, a primeira coisa que eu aprendi ao vir para Portugal foi desapegar. Não tava aqui na minha lista, mas isso de fato foi uma virada de chave na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa muito menos saudosista. Eu era extremamente saudosista na época que eu vivia no Brasil. Eu era muito apegada às minhas coisinhas, coisas materiais, a marcas. E hoje, eu acredito que teve uma grande contribuição pela cultura. Como é que eu vou dizer? Uma sociedade muito antiga culturalmente. Elas não precisam se afirmar, elas já têm muita noção das suas tradições, dos seus valores, por causa dessa antiguidade. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem aqui. Eu percebo que as pessoas aqui não têm essa necessidade como tem na América. A cultura brasileira é muito influenciada pela cultura americana. E eles têm hábitos de consumo extremamente diferentes, o que acaba por tornar as aparências, luxo, ostentação muito mais interessante e desejável, coisa que aqui é muito mais simples, minimalista. Eu me senti muito mais livre com o desapego. Teve também a quebra do laço familiar, que é muito importante, um desatar muito significativo na minha vida com relação a isso. Não que eu abandonei a minha família, pelo contrário, continuo amando na mesma. Sair de perto da minha família e vir para longe me tornou mais independente emocionalmente. E isso reflete até mesmo nas minhas outras relações, com as minhas amizades. Eu consegui desapegar das minhas coisas. Eu vim pra cá, pra Portugal, com com 3 malas. Muitas das minhas coisas ficaram lá. E quando eu voltei para o Brasil de férias para trazer para cá, muitas coisas já não faziam sentido. Eu percebi que eu não tinha necessidade, que eu consigo viver com muito menos. Desapego foi um hábito que eu adotei na minha vida. Eu desapego com muito mais facilidade, tanto dos bens materiais quanto de pessoas realmente que não têm mais significado para minha vida. Eu tinha muita dificuldade de deixar algumas amizades ir. Eu achava que o companheirismo, a amizade, precisava ser para sempre. Eu sofria muito quando eu rompia com algumas amizades. E hoje eu percebo que algumas pessoas fizeram sentido num tempo, mas talvez já não façam mais sentido agora. E tá tudo bem. Não somos inimigas por isso. Pelo contrário, cada uma segue a sua vida e eu fico feliz em saber boas notícias com relação a elas. Mas não preciso ter intimidade com elas sempre, manter perto de pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios que eu, não estão ali no mesmo momento de vida. Existem ciclos na nossa vida que devem ser respeitados. E outra coisa que agora é muito mais habitual é a independência emocional. E isso é fantástico. Quando você se torna uma mulher independente emocionalmente, dificilmente as coisas lhe abalam. Pegando o gancho do desapego material, vamos para os hábitos de consumo. Percebo que os meus hábitos de consumo mudaram muito aqui. Antes eu comprava muito por impulso, por empolgação, para impressionar, para fazer parte de um grupo ou qualquer coisa do gênero. Era uma coisa óbvia.
por indicação de alguma amiga. Tinha muita necessidade da aprovação das minhas amigas quando eu ia comprar roupa, por exemplo, se elas gostavam, se não gostavam. E hoje os meus hábitos de consumo são muito mais simples. Não era algo intencional. E hoje eu praticamente não compro nunca por impulso. Não compro para impressionar ninguém. Não compro só por causa da marca. Eu valorizo muito a qualidade das coisas, não a marca das coisas. Depois que vim pra cá, passei a ter mais consciência com relação à produção das coisas, como as coisas são feitas. E a indústria da moda, a indústria da cosmética. E como a gente tem acesso maior à maioria das marcas aqui, não tem essa necessidade de ir em busca de uma marca. Como lá é muito mais raro, era mais fácil comprar só pela marca, por valorizar a marca. E aqui não, eu valorizo a qualidade das coisas. Claro que isso também tem a ver muito com conhecimento adquirido quando eu fiz o curso de consultoria de imagem. O curso de consultoria de imagem e estilo pessoal, que nos dá uma visão muito mais profunda daquilo que de fato é qualidade. Isso nada tem a ver com a marca. Então eu não compro mais por marca, por empolgação, pelo marketing. Eu acho que essa é a palavra certa. Eu não compro mais pelo marketing apenas. Porque o marketing às vezes nos faz querer tudo e mais um pouco. E muitas coisas que a gente não precisa. Então eu valorizo mais as compras daquilo que eu de fato preciso. Eu me programo para fazer as compras e dificilmente compro por impulso. Ligado a esse mesmo assunto e a esse mesmo tema de finanças, eu acabei com o meu cartão de crédito. Depois que cheguei aqui, eu nunca mais usei cartão de crédito. Tudo que eu compro à vista. Se for preciso comprar alguma coisa que seja mais caro, eu tenho que me programar para isso, para ter o valor antecipadamente, poupar o valor para não me endividar. Não tenho cartão de crédito, não tenho empréstimo, não tenho dívida nenhuma. Coisa que também é muito mais cultural daqui do que do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, onde as hipotecas são muito fáceis, tanto que teve aquele boom daquela bolha imobiliária uns anos atrás. Eu não estou a generalizar, mas eu vejo que as pessoas aqui são muito mais conservadoras que diz respeito ao endividamento. Eu acredito que a forma de lidar com as finanças aqui é mais saudável. Claro que isso também tem muito a ver com o meu marido, eu aprendi muito com ele. É um bom gestor financeiro. Eu criei o hábito de ter um planejamento financeiro para as minhas compras e uma organização e gestão financeira muito melhor. Claro que passa um pouquinho também pelo ponto anterior de que eu acabei com as compras por impulso, as minhas compras são muito mais pensadas. Claro que você pode incorporar isso em qualquer lugar, né? Depende muito também da família que você está, dos hábitos de consumo dos familiares, da sociedade onde você vive. Você acaba sendo influenciada, por isso é inevitável. Outro hábito que eu adquiri ao vir para Portugal foi consumir frutas e legumes da época. Como aqui, principalmente na zona onde a gente vive, é mais campo agora, eu consigo ter uma consciência melhor quais são as frutas e os legumes da época. A gente tem mais essa noção. No Brasil, eu também comprava muito só no supermercado. E no supermercado, geralmente, tem tudo. Aqui, não. No campo, né? A zona onde eu vivo, cada família tem sua horta. Os vizinhos trocam a produção da sua horta entre si. Então, a gente tem uma consciência maior das frutas e legumes da época. E isso acaba por impactar também nos nossos hábitos alimentares. O que teve uma consequência positiva para minha saúde, para minha pele. Primeiro que no Brasil, eu comia muito mais fast food. Comidas prontas de micro-ondas. Eu acho que eu nunca comi desde quando cheguei aqui. Coisa que no Brasil era mais fácil. Faz mais de um ano que eu não vou ao McDonald's e não como fast food. Mudança significativa. Aqui é muito mais comida caseira. Como eu tava sempre na correria do trabalho e eu trabalhava sempre andando de um lugar para o outro, às vezes eu dentro do carro passava no drive-thru para comprar um Big Mac ou alguma coisa do gênero e ia almoçando dentro do carro enquanto ia conduzindo para um outro lugar, para uma reunião ou alguma coisa. Então isso mudou muito. Frutas e legumes da época, uma alimentação mais saudável, mais orgânica. Outro hábito que eu passei a ter aqui foi sair a pé, caminhar, andar por aí, né? Lisboa, principalmente, é uma cidade que, se você quiser vir conhecer Lisboa, desista de alugar um carro. É muito difícil estacionar, as ruas são muito estreitas, tem metro em todo lado, você consegue ir facilmente de um metro de um lugar para o outro. É muito prático. É muito mais prático você sair de metro do que estacionar o carro. É uma dor de cabeça. Eu passei a andar muito mais. Primeiro porque aqui também é mais seguro, o clima também é muito mais ameno. Isso influencia muito também em querer andar, né? Eu não tinha medo de sair na rua e ser assaltada o tempo todo. Claro que existe também violência como qualquer outra cidade grande, mas eu me sentia mais segura aqui do que me sentia no Brasil. Apesar de que
de uns anos pra cá, depois da pandemia, eu me senti muito menos segura em Lisboa. O segundo hábito que eu desenvolvi foi aprender a andar de transportes públicos. No Brasil, eu acho que eu tinha andado de ônibus uma vez na minha vida, porque eu tive carro muito cedo, graças a Deus não foi preciso. E a minha mãe não deixava, porque ficava com medo da violência, ela era muito protetora. É até hoje. E lá no Brasil eu não apanhava transportes, não sabia nem pra onde ir. Aqui também tem mais facilidade, é fácil de andar de metro e de apanhar um comboio, por exemplo. Dá pra viajar o país todo de trem, é super prático. Inclusive o comboio é uma excelente alternativa para quem tem preocupações ambientais, o trem, né, que é o comboio daqui. Vale a pena, tem bicicletas também que você consegue alugar. A facilidade de transporte é muito boa. Tomar café após as refeições foi um hábito que eu criei depois de vir pra cá. Apesar de que existe sim isso no Brasil, eu vejo que no Brasil é muito menor esse hábito do que aqui. Aqui se consome muito café depois das refeições. No Brasil eu tomava muito café, mas não necessariamente após as refeições. O que eu percebi foi que o meu consumo de café diminuiu, porque eu tomo café agora de manhã, tomo um café depois do almoço e às vezes eu tomo um café da tarde. É difícil. Então eu só tomo no máximo 3 cafés por dia. No máximo. Coisa que no Brasil eu tomava 10 facilmente. Outro hábito também relacionado à alimentação. Comer pão na entrada, pão ou sopa na entrada das refeições. Na época que eu vivia no Brasil, isso acontecia quando eu ia às vezes à churrascaria ou alguma coisa do gênero, que eles serviam aquele pão de alho no início das refeições. Mas aqui sempre tem o pão e a pessoa acaba comendo. Apesar de que agora eu tô tentando voltar pro meu hábito antigo do Brasil de não comer pão. De não comer pão antes das refeições, né? Porque o pão é um veneno. Aqui eu como muito mais pão. O pão daqui é maravilhoso. Por isso que os portugueses no Brasil são conhecidos por suas padarias. O pão daqui é maravilhoso. Eles têm um pão rústico aqui, que ele é bem denso, integral, é assim mais molhadinho, bem mais nutritivo. Aquele pão de massa-mãe encontra-se com mais facilidade. Aquele outro de fermentação lenta também se encontra com mais facilidade. Tem uma variedade enorme de pães, o que é um perigo para quem ama pão como eu. Mas aqui se vê com muito mais facilidade nos restaurantes a sopa no início das refeições. E a última coisa que eu acho muito interessante, não é bem um hábito, é muito mais a consciência, o conhecimento. É saber o que é típico de cada lugar. Para além daquilo, das frutas e legumes da época, da estação, aqui a gente tem uma maior consciência da tipicidade de cada região. A melhor laranja é do Algarve. A tarte de amêndoas com laranja, do Algarve. O pastelzinho de Belém só se encontra em Belém. O pastel de nata é nos outros lugares todos. Os ovos moles são de Aveiro. São coisas típicas de cada região. E eu acho isso tão interessante, porque no Brasil, como é muito grande, a gente não tem às vezes a consciência do que é típico daquela terra, daquela região. E aqui, como é um país muito menorzinho, a gente consegue ter uma consciência maior das especialidades de cada região, aonde se produz o melhor, de onde vem o melhor leite, que é dos Açores, a melhor banana, que é da Madeira. O vinho do Porto é um pouquinho mais doce do que o outro vinho, do que o vinho, por exemplo, do Alentejo, é um pouco diferente. Os travesseiros são de Sintra. Os travesseiros, que é um docinho típico daqui, folhado, recheado. Romantizar a vida, eu acho que é um pouquinho mais romântico do que às vezes a praticidade do dia a dia das grandes metrópoles, apesar de que Lisboa é um universo um pouquinho à parte, às vezes porque também é uma metrópole grande, tem ali uma multidão de gente de todo lado, tem uma grande quantidade de imigração. E se você conhece, vive aqui e tem algum outro hábito que você desenvolveu depois de chegar aqui, me deixa saber aqui nos comentários. Se você quer vir conhecer Portugal, deixa aqui nos comentários qual é a sua curiosidade. Aqui a Portugal, a Espanha, quanto a essa parte daqui, que é uma parte que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que as outras zonas daqui da Europa. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Esse vídeo é um pouquinho diferente do conteúdo que eu habitualmente trago aqui no canal, que é muito mais com relação a desenvolvimento pessoal, relacionamento, valorização pessoal, imagem. Mas a nossa imagem pessoal, a nossa autoimagem também passa pelos nossos hábitos e estilo de vida, pela nossa cultura, o ambiente que estamos inseridos. Por isso que hoje eu resolvi falar um pouquinho daquilo que o ambiente, a
cultura na qual eu estou inserida hoje me fez mudar os meus hábitos e, consequentemente, alguns traços do meu estilo de vida. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, de autovalorização, autoimagem, imagem pessoal, espiritualidade, conhecimento bíblico, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!